meu Meu mano. pastor, Você grande tá, você privilégio e tá me honra ter. ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá, Mensurado, está tá um ganho de legal. áudio aqui para o senhor. Deixa eu botar aqui o meu fone de ouvido, que agora eu vou precisar dele É. para ouvir você. Ai, primeiro, Muito pastor, obrigado, Davi, a por honra é ter minha. vindo A e honra é ter minha. vindo coincidentemente, justamente nesse dia, onde É. no assunto aqui da minha casa foi a passagem do meu querido amigo Sim, eu estava Zezinho para o acompanhando. Senhor. Aham. Lamento E, profundamente. e eu acordei hoje me lembrando do dia 22 de dezembro de 2018, quando eu recebi de algum irmão que eu já nem me lembro mais quem foi o primeiro que me comunicou, dizendo que era vizinho, era próximo de você e tinha sido informado sobre a morte do seu filho. E na mesma hora me deu uma vontade enorme de lhe dizer uma palavra como pai, como irmão no Senhor Jesus e como alguém que já experimentou algumas dores. E eu quis muito te achar e pedir que ele descobrisse onde você estava, se fosse possível, E porque na hora felizmente em que uma coisa achou dessa, rápido. É. graças a Deus, E veio num porque momento em muito dias certo. como esse, às vezes, é tudo tão conturbado que até achar a É, pessoa fica verdade. difícil, mas ele conseguiu, me deu um número onde você estaria e nós fizemos contato e dali em diante, graças a Deus, começamos a conversar Sim, você e a mandou ponto de livros que para estamos mim, juntos enfim. aqui. Né, o que o senhor fez para mim, para minha esposa, minha família, eu nunca vou ter palavras para expressar a gratidão. Até uma ou outra pessoa, porque sempre, sabe, o ser humano é complicado lidar com pessoas, né? É. Então tem gente que às vezes vem e fala, pô, vou fazer uma live com o Caio Fábio, né? Que é isso, aquilo, aquele outro. É que infelizmente uma boa parcela da igreja fala do perdão, mas não perdoa, fala do amor, mas não ama. E existe uma espécie de maldição hereditária no sentido de que alguém lá mais antigo tem um pensamento, ele transporta aquele pensamento para alguém mais jovem, e aquela pessoa jovem não vai checar as fontes. Ele simplesmente acredita naquilo. O pastor falou, está falado. Teve gente que não quis ler meu livro. Falou, não posso ler seu livro. Meu pastor falou que você é satanista, não posso ler. Então, eu acho que nesse momento da perda, foi um momento muito doloroso para mim, porque ninguém que estava perto de mim, você acompanha a história, você conhece muita gente, né? A Neuza Tioca, o José Cardoso, o Birajara Crespo, né? O Rena, eu conheci pastores desse Brasil inteiro, fora do Brasil, sabe? Ninguém estendeu a mão, ninguém mandou uma palavra. Teve o Alexandre Abrantes, mandou, né? De conhecido assim, mandou. Alexandra Abrantes é a mulher. A Alexandra, a esposa dele. E o senhor, mas o senhor de uma forma muito especial, o senhor me ligou, o senhor insistiu, mandou áudio, palavra, conforto, livros, no momento que eu achava que eu não ia conseguir aguentar, né? E eu pedi muito a Deus isso, eu pedi força, porque apesar do amparo medicamentoso, apesar da terapia, acolhimento familiar, das orações, eu precisava mais do que nunca de uma palavra pastoral, né? Hoje eu lidero grupos, tudo, né? Mas eu precisava, né? Nós sempre vamos precisar uns dos outros, sempre vamos precisar de um sangue Claro, para ajudar a carregar a cruz, claro. um peso dividido fica mais leve. Então, não tem eu sou melhor, ele é melhor, não tem isso, mas a gente tem que estar unido, né? Juntos, né? E foi o que o senhor fez, né? Então, é algo muito admirável, né? Para quem não sabia disso, acho que é importante deixar registro, né? O senhor fez toda a diferença, toda a diferença. Minha cabeça passou mil Obrigado, meu coisas, irmão. né? Porque quando você perde assim, é terrível, terrível. E E eu aquele lamento. choque daquela manhã, eu me coloquei no lugar de vocês dois milhares de vezes. Eu e minha mulher, nós ficamos profundamente tomados de espírito, de solidariedade, de compaixão da situação, de angústia.
Eu sei o significado de ter um filho vivendo em estado de infelicidade. O meu filho faleceu não de um ato suicida deliberado. No entanto, desde que ele fez 17 anos, por aí, ele começou a me dizer que ele não tinha nenhuma vocação para viver nesse planeta. Que ele amava o significado da vida, mas não da existência que se tinha nesse mundo. Ele achava tudo muito estranho, muito esquisito, muito podre, muito adoecido. Muitas vezes ele derramou lágrimas grossas na minha presença, dizendo: pai, eu não sei como você aguenta viver na Terra. Para mim é muito difícil. Me ajuda, ora por mim. Eu não consigo me imaginar da tua idade vivendo aqui nessa loucura planetária. E ele, durante algum tempo... Né? Essa fogueira de vaidades no nosso meio, né? O ser humano deixando a sua humanidade de lado. Né? E tudo sem sentido, né? Tudo muito estúpido. E aí, conclusão, ele acabou entrando no uso de drogas pesadas e ficou uns 2, 3 anos naquela situação, até quando ele estava aí com os seus 18, 19 anos, eu o internei, ficou 3 meses internado, e eu e minha mulher indo lá, estando com ele 4, 5 vezes na semana, tantas quantas fossem possíveis, na clínica. Depois de 3 meses, quase 4 lá, ele saiu bem melhor, voltou às atividades, um monte de coisas, e depois me pediu para passar um ano sozinho na Califórnia, onde certamente ele tinha vivido os anos mais felizes, as melhores memórias dele estavam do tempo que a gente morou na Califórnia. Ele foi muito alegre e feliz lá. E eu falei, claro, você pode ir. Ele ficou 1 ano sozinho em San Diego, depois voltou, trabalhou e se sustentou, retornou, chegou de súbito, e tem uma historinha assim, singela na volta dele, porque ele pegou um avião lá em San Diego e foi para Miami. Quando chegou em Miami, que ele puxou o passaporte dele para poder embarcar para o Brasil, ele vinha viajando só com documento do driver's license. Quando ele puxou o passaporte estava desaparecido, não estava na mochila. Ele no balcão, com a passagem na mão, e ele não teve coragem de dizer nada, nem de levantar a cabeça. Ele ficou olhando para baixo, para a mochila, e aquelas lágrimas grossas começaram a rolar pela face dele. E então a atendente no balcão falou: o que foi? O que foi? O que foi? E ele só derramando lágrimas, ele não disse nada, ele só falou: eu só queria voltar para a casa do meu pai. E ela disse: o que você perdeu? Ela falou: o passaporte. Eu não queria mais ficar nenhum momento aqui, eu só queria voltar para a casa do meu pai. E aí então, ela disse: não diga nada a ninguém. Olha só, nos Estados Unidos da América, não diga nada a ninguém, saia por aqui em silêncio e me siga pelo canto do corredor. Isso não existe em lugar nenhum. Existe, nem com 007. Me siga pelo canto do corredor. E ele foi seguindo. Quando ele viu, ele estava dentro do avião, sentado na poltrona. E ela disse: vai em paz para a casa do teu pai. E não fala nada para ninguém. Tremendo, tremendo. Às vezes Deus põe anjos na nossa vida. Ele chegou... Ajuda vem de onde a gente menos imagina. De onde menos imagina. Né? Assim, o acolhimento que o Senhor trouxe para a gente, eu não menos eu imaginava. Né? Tanta gente que eu conheço, né? Eu falei: Senhor, né? E, enfim, aí nutre um. Eu já lhe conhecia desde uma época, eu li um livro do Senhor chamado Confissões do Pastor. Desde essa época eu já
assim, já acompanhava e sempre admirei muito o seu trabalho, o seu ministério, as suas lutas, né, as dificuldades, e criei muita empatia nesse sentido também, porque eu acabo levando, né, acabo levando também. Você fala a verdade no sistema cultural pela mentira, você acaba levando. Então, mas é o caminho, né? Ele chegou e eu só vi aquela figura alta numa porta de vidro da nossa casa lá em Copacabana. Todos os nossos filhos são altões. Eu pensei que podia ser qualquer um deles. Quando eu abri a porta, era ele. E nos abraçamos e choramos. Ele voltou para a casa do pai dele e ficou mais 2 anos. Teve algumas experiências maravilhosas com Deus, sozinho, lendo o livro do Henry Nouwen, A Volta do Filho Pródigo. Ele teve sua própria comoção de percepção de significado de ser em Deus, em Jesus. E até que foi, e nem queria ir naquele dia à festa com os irmãos, uma festa onde haveria muita gente da igreja na qual eles cresceram em Niterói, em São Francisco, na Igreja Presbiteriana Betânia. E o Davi estava chamando todos para irem reencontrar os velhos amigos. Acabou que ele foi, mas na hora de sair, ele me ligou de Niterói, ele já estava lá, e disse: pai, eu estou aqui me arrumando para ir, mas eu não estou afim. E eu falei: não, filho, vai ser tão bom, você vai rever tantos amigos que você já não vê há alguns anos. Vá lá, você vai com seus irmãos, eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante. Foi uma noite bem agradável, segundo me narraram. E na volta, ele foi atravessar uma rua na direção de uma padaria e um carro veio a 100 e tantos por hora, um BMW escuro, tocou nele e o arremessou a quase 50 metros de distância e já caiu na glória. Puxa. O corpo caiu morto aqui e ele na glória. Aí aconteceu uma outra coisa singela que eu queria só contar de maneira introdutória, é que uma das nossas filhas me ligou e pelo tom da voz dela, 4h30 da manhã, eu sabia que um deles tinha morrido. E aí eu ouvi a voz de um outro filho, do Davi, dizendo: me dá, pegou o telefone e pai. Aí eu falei: quem foi? E ele disse: foi o Lucas. E o meu coração, de alguma forma, sabia antecipadamente também. E o impacto, você sabe como é o impacto de uma notícia dessa, é tão forte que até mesmo a emoção só vem depois. Parece uma anestesia, né? É um choque absoluto. Você entra num portal de coisa nenhuma. E eu me levantei, tomei providências imediatas para ir na direção de Niterói, para a casa da mãe dele, para ajudá-la, contar a história e ficar com ela. A Adriana se preparou para ir ao encontro do Lucas, e foi ela que o preparou para o sepultamento. Ele estava muito machucado. No entanto, enquanto isso acontecia, a minha filha Juliana, que estava lá ao lado do corpo, chorando, disse que veio um homem, um enfermeiro, vestido de branco, e se assentou ao lado dela. Aí falou: não chora, minha filha, não chora. Deixa eu te dizer, ele não sentiu nada. Ele nem soube que morreu e ele já entrou em outra dimensão. Não chore, ele está muito bem. E aí ela disse que sentiu uma coisa estranha e alguém a chamou, ela olhou para um lado, quando ela voltou e procurou o homem que estava sentado ao lado dela, já não havia ninguém. Porque, eventualmente, ninguém viu ninguém sentado ao lado dela.
foi só essa consolação que vem dos céus, nessas horas absolutamente impensáveis das nossas próprias dores. Né? Não sei se aconteceu com o senhor, embora seja muito pontual e fatos muito esporádicos, né? Uma outra pessoa levantou o questionamento: poxa, Daniel, né? Por que Deus permitiu acontecer isso com seu filho, né? Falei, Deus é Deus, Deus é o soberano, sabe? E quando Lázaro morreu, foi a primeira coisa que eu pensei. As irmãs de Lázaro, quando chegaram até Jesus, elas não vieram com um lamento, elas não vieram ofendendo, iradas, assim, revoltadas com Jesus, né? Simplesmente elas falaram: meu irmão morreu, se eu estivesse aqui, talvez não tivesse acontecido, mas elas falaram com brandura, elas aceitaram aquela decisão, né, de Deus. Então, a partir do momento que nós entregamos no altar, né, entregamos a vontade plena de Deus e vimos que ele estava sofrendo, isso começou a trazer um certo bálsamo ao nosso coração. Mas é um processo, né? Faz pouco tempo, ainda em algumas datas, assim, ainda balança. É pesado. Né? E comigo o que aconteceu foi que uma multidão de gente a quem a minha vida abençoou durante tantas décadas se manifestaram de maneira completamente amiga e companheira, solidária. Os grandes e velhos amigos do passado, todos praticamente me disseram e me procuraram para expressar o melhor dos seus corações. Mas houve aqueles treslocados que dizem é a mão de Deus pesando por ele ter se divorciado. A mulher de um amigo meu disse: esse menino já tinha morrido desde o dia em que ele se separou da mãe dele. Aí essas coisas que você ouve na internet, eu recebi muitos e-mails dizendo: viu agora como é o peso da mão de Deus, essa coisa toda. Mas eu estou acostumado à glória de Deus sobre mim, aquela promessa: sobre vós repousa o Espírito da glória aí de Deus. É tão mais denso, tão mais forte, que isso tudo passa como mosquitos inofensivos. O coração está ancorado em alguma coisa muito maior. Mas eu queria que você contasse, eu estou sentindo que a sua esposa está sentada aí ao seu lado também, e a hora que ela quiser dizer alguma coisa... Ela não gosta de aparecer em Ela rede não social. gosta de aparecer. Tá bom. Mas se ela quiser comentar qualquer coisa, mesmo sem aparecer... Já temos até vídeo juntos, tudo, mas ela tem vergonha de rede social. Ela não gosta muito, mas... Então, assim, eu queria só que você contasse para todo mundo como foi essa viagem. Primeiro, ele começou a entrar em estado depressivo, né? Ele tinha 15 anos. Já tinha completado 15 anos, sim. Ele terminou a 9ª série, concluiu a 9ª série. Em 2017, em março de 2017, ele perdeu uma gatinha dele, né, a Patinha, que era uma gatinha que tinha uma ligação muito grande, adotiva, né? Nós adotamos, mas ela escolheu ele, né? Eles tinham uma ligação afetiva muito boa, né? E ele tinha uma amiga de muitos anos também, e que eles eram unha e carne, assim, estavam sempre muito juntos. E aconteceu tudo no mesmo dia. A Patinha foi atropelada na porta de casa, né? E ele se sentiu culpado por aquilo, porque ele descia uma rampa de skate, o gato ia junto, aí ele subia, o gato vinha, aí ele descia, o gato descia, aí chegou uma hora que ele subiu e o gato ficou na rua. Ele foi pro quarto dele jogar videogame, mas não passou 5 minutos, ela tentou entrar em casa, assim, cambaleando já, não deu tempo, chegou no veterinário morto. Então ele se sentiu culpado com isso, talvez tenha sido um gatilho. Depois a amiga dele, essa que ele gostava muito, ligou para ele e falou que ela cansou da vida, que ela estava se matando, que ela ia morrer, ela ia cometer o suicídio. Ela já tinha traço borderline também, fazia o cutting e tudo mais. E ela conversou com ele se despedindo dele, né? E desligou. E ele entrou em desespero, porque ele não podia fazer nada, ele não podia ter acesso à amiga, né?
não tinha como Uhum. falar. Por sorte, melhor, por Deus, né? A mãe dessa menina é psicóloga e o último paciente faltou, Uhum. então ela chegou mais cedo e conseguiu socorrer a filha. Mas isso deixou ele muito Uhum. perturbado. Levamos Uhum. até no médico, mas disseram que era só um transtorno de ansiedade. Tanto é que ele teve uma queda de nota no segundo bimestre, mas ele recuperou. Uhum. Passou de ano, estava bem, Uhum. foi para a festa de formatura, tudo feliz, tudo bem. Viajamos no final do ano, fomos para Campos do Jordão, estava tudo bem. Ele celebrou o aniversário dele, tudo tranquilo. No dia 2 de maio, exatamente dia 2 de maio, eu percebi que ele tinha se cortado no braço, feito uns cortes. Eu falei, filho, por que você se cortou? Aí ele falou, não sei, pai, senti uma angústia tão grande dentro de mim, parece que quando eu corto, quando o sangue escorre, parece que essa angústia vai embora, né? Aí Uhum. eu falei, poxa, me chama, vamos morar junto, vamos conversar, né? Eu sempre fui seu amigo, a Uhum. gente tinha diálogo todos os dias, mas mesmo assim tomamos as medidas, né? Levei na psiquiatra, né? E a psiquiatra identificou com suspeita de depressão com traços borderline, né? Fez uma série de Uhum. perguntas para ele, depressão com traços borderline. A minha esposa tem depressão também, né? Então ele Uhum. pode ter dado um patrimônio genético. Mas ele foi fazer um tratamento, terapia, medicação, oração, apoio e tudo mais. E em junho, né, ele teve uma recaída muito grande, mas ele não demonstra, gozado como esses jovens que têm alto Uhum. potencial suicida, eles não Uhum. demonstram que eles vão se matar. É, Eu escutei é, vários depoimentos, até o diário dele, que está no meu é. site lá para baixar gratuitamente. Muitos me escrevem, realmente eles não dão pista. Um dia eu saí, Uhum. fui almoçar com o meu editor e deixei ele em casa. E assim, a minha esposa estava lá, estava tudo bem. E ele falou para mim, pai, Uhum. vai ter ainda uma festa junina. Eu vou com fulano e Beltrano. Deu o nome de dois Uhum. amiguinhos que ele ia e pediu um Uhum. pouco de dinheiro, que ele queria um pastel e tal. Festa junina de bairro, né? Uhum. Aí eu falei, Certo. ok, mas confirmei com os amigos. Liguei para o amiguinho, Uhum. você vai estar mesmo? Vamos tá tudo certo. Saí, questão de 2 horas, minha esposa ligou, dizendo para eu voltar para casa o mais rápido possível, que ela estava mantendo ele vivo, né? Minha esposa é médica. Então, através de Uhum. manobra, né, respiração, tudo mais, pressão. E quando eu cheguei, já Uhum. com a ambulância, nós levamos ele para o PS, levou 6 horas para estabilizar, ele tomou um monte de remédio, ele teve intoxicação exógena. Então ele tomou uma série de Uhum. medicações, tudo que ele viu pela frente ele tomou. Tem remédios muito simples que você compra na farmácia, que a mistura é danosa, né? E ele Uhum. tomou um monte de coisa, entrou em coma profundo, teve que ficar internado na UTI 4 dias. Quando ele saiu da UTI, Uhum. ele saiu bem. E falou, pai, Deus me Uhum. deu mais uma chance, né? Todo feliz, Deus me deu mais uma Uhum. chance, saiu bem. Só que Uhum. passaram alguns dias, ele se cortou de novo, mas dessa vez profundamente, pegou artéria. Mais uma vez Uhum. minha esposa vem, tampona, e o que a gente faz? Conversamos com a psiquiatra que acompanhava ele, com a Uhum. terapeuta, e todos foram unânimes, tem que Uhum. internar para tirar ele dessa crise. Ele Uhum. ficou internado 22 dias. E foram 22 dias Uhum. terríveis, que eu só chorei, né? Você dá as Uhum. costas para o teu filho numa clínica psiquiátrica é É, muito difícil. Mas, é, claro, uma cheguei das com ele coisas antes. mais Né? pesadas que você Uhum. pode fazer é isso aí. E eu sei exatamente o que é. Eu tive que interná-lo no meio do Rock in Rio e a clínica ficava próxima à base do Rock in Rio, lá no Rio de Janeiro. E fui levá-lo para lá, era um domingo à tarde. Quando chegamos na clínica, lá enfim, naquela região, ele agarrava no meu braço e chorava, aquelas lágrimas copiosas, o meu coração atassalhado. Ele dizia, pelo amor de Deus, papai, não me interna aqui, eu quero ficar com você, me leva, cuida de mim. Eu digo, é o que eu estou fazendo. Eu Sim, não fiz outra coisa desde que você nasceu, especialmente exatamente. você, além de cuidar, 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 cuidar. Ele nasceu em circunstâncias especiais, mereceu cuidados muito especiais. Eu não fiz outra coisa e continuo fazendo a mesma coisa, cuidando de você. Sim, E pior do que isso está sendo para você, talvez você não tenha hoje a menor condição de entender, mas um dia você vai entender que eu estou cometendo uma das ações de amor mais exatamente. difíceis de se É. praticar na vida.
Ele acabou entendendo E, depois, mas demorou um é, pouquinho. É. é. E assim, mas eu chequei a clínica, né? Conversei com um amigo meu que é advogado, olha, vê se não tem nenhum Uhum, processo na clínica, vê se está tudo bem, porque era só para uhum, crianças e adolescentes, né? Meu irmão uhum, é policial, checou se não tinha nenhum BO e tal. Tava tudo ok. Eu visitei a clínica, me pareceu limpinha, em ordem, ele ficou 22 dias. Aí quando ele saiu, mais uma vez ele saiu bem. Ótimo. Inclusive ele uhum, me acompanhou num programa, ele foi na HIT comigo, foi entrevistado pelo uhum, Heber Bucarelli, né? Ele foi junto uhum, e ele estava bem, sem sinal nenhum. E a psiquiatra vinha em casa, ela me fazia a gentileza de vir em casa. Ela atendia num outro bairro, mas ela mora no meu bairro. uhum, Então, antes de ir para a casa dela, ela vinha até a minha casa, fazia o atendimento. Então, isso foi um uhum, privilégio. A terapia era muito perto de casa, era 2 quadras da minha casa, uhum, terapeuta. Então, uhum, terapia 3 vezes por semana, uma vez por semana psiquiatra em casa, testando as medicações, oração por uhum, ele e com ele todos os uhum, dias, apoio familiar em tudo, né? Claro, a gente teve muito apoio também de amigos, ovelhas que oraram, intercederam. E aí, um dia, essa psiquiatra que acompanhava ele falou, poxa, só estou achando uma coisa estranha. Ele não tem planos para o futuro, né? Ele fala, uhum, ele está bem, ele está alegre, mas ele fala, o que o ano que vem? Né? E como é que vai ser uhum, 2019? Ele não tinha planos. E aquilo uhum, deixou preocupado, então ela falou, eu prefiro uma segunda opinião de uma colega minha, que é especialista em transtornos mentais de adolescentes. E essa moça uhum, tem 30 anos de profissão, é professora da USP, né? Levei ele uhum, para essa consulta, foi uma consulta robusta, foram 2 horas de consulta, conversou bastante com ele, conversou comigo, conversou com a minha esposa. uhum, E levei até mala, pensei que ela ia internar ele, levei mala, até ele foi uhum, colaborativo, ele fez a mala junto. E ela olhou para mim e falou, uhum, não, pai, então tudo bem, fica calmo, ele não vai fazer nada, uhum, ele está bem, né? Vamos aguardar um uhum, pouquinho, aproveita aí o final de uhum, ano, aproveita uhum, a Natal, aí o ano que vem, aí a gente interna ele no HC, né? Porque eu tenho uhum, conhecimento lá, toda minha esposa foi uhum, ex-aluna, então vocês podem entrar lá, podem ficar internado junto com ele até. A gente tinha até já uhum, calculado o revezamento. E voltamos bem para casa. Isso foi numa sexta-feira, né? No dia 21, sexta, dia 21 de dezembro. E no uhum, carro, ele muito falante, conversamos. Depois ele quis encontrar com os amigos no McDonald's perto de casa. Eu levei. Depois ele me ligou para uhum, buscar, eu fui buscar. Conversamos muito no carro. Aí ele me deu um abraço, um beijo de boa noite. E disse: pai, me chama amanhã cedo, que eu quero tomar café com você. E eu falei: então, tudo bem. Né? E uhum, quando eu fui chamá-lo, ele não estava no quarto. E o celular não uhum, estava na cama, né? Então, o celular não uhum, estava ali também. Liguei, falei, tá dando uma volta, né? Liguei, uma outra pessoa atendeu, falou, olha, eu estava fazendo uma caminhada aqui, achei esse celular na rua, e dentro do celular tinha um documento dele. Né? Eu falou, tô vendo aqui que é Micael. Eu falei, puxa, meu filho, a ver que ele deixou cair. Então, assim, minha esposa tinha passado a noite inteira acordada para vigiá-lo. uhum, Né? Ela acabou cedendo por volta de 6:30 da manhã, ela viu, ele estava dormindo profundamente. Eu acordei aquele dia, devia ser umas 7:30, né? Ele saiu de casa às 7, é que eu não sabia, né? Aí procuro pelo uhum, bairro, converso com um amiguinho ou outro, até que eu fui na delegacia, e a delegacia tem aquela burocracia, né? Só pode dar queixa depois de 24 horas. Aí eu chamei meu irmão, é, acionei algum... aí fizeram o boletim, fui com um policial presente, foi mais rápido, né? uhum, Conheço outros, falei com a equipe do Garro, me ajudaram muito. uhum, E aí a gente, ok, não tem registro na delegacia. E procuramos os hospitais da região. E aí que eu vejo, mão de Deus, sabe, essa mesma coisa que aconteceu com seu filho. uhum, Né? uhum, Olharam no sistema, não, ninguém entrou aqui uhum, por acidente, o nome não está aqui. Né? Ou assim, não teve nenhum acidente que trouxe alguém sem documento. Né? E nisso uhum, me levaram alguém que eu nem vi quem, não vi da onde veio, uma pessoa veio até mim, era uhum, uma senhora baixinha, negra, me uhum, pegou pelo braço, meu filho vem até aqui, vou te levar para você conversar com a assistente social. Né? Aí fui conversar com a assistente social e ela lembrou, ela falou, veio uma moça aqui de manhã e essa moça, ela veio aqui, ela estava em estado de choque porque ela presenciou um suicídio numa plataforma de trem. Então ela entrou em estado uhum, de choque, ela precisou ser medicada. Mas ela já foi embora. Eu falei, puxa, se pudesse falar com ela, né? Nisso a gente está conversando ali, a moça passa para agradecer a assistente social pelo acolhimento que ela teve no hospital. Aí eu perguntei uhum, para ela, eu falei, você presenciou? Como é que foi? Ela falou, olha,
foi horrível, tá? Mas foi muito rápido, foi instantâneo, deu toda a descrição dele, mas eu sou pai, né? Ainda tenho aquela esperança, né? Ligou, então, sabendo onde era a plataforma, ligou para a delegacia da região, né? E eles, a perícia tira foto, tudo. Fui até a delegacia, tive que reconhecer a foto, escolher a menos pior, mas o momento mais difícil mesmo foi reconhecer no ML. Infelizmente, aí foi difícil, muito difícil. Nesse momento que eu estou reconhecendo ele no ML, a minha esposa me liga, né? Porque eu achei que não era nada demais, que ele estava dando uma volta por ali mesmo, né? Aí você tá com o Micael? Eu falei, tô com ele, mas agora eu não posso conversar com você, né? E foi difícil, né, falar isso. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que ela perguntou, cadê, né? E foi assim, o momento mais difícil. Aí é só na graça de Deus. Hoje estou fazendo terapia, estou tomando medicação, né? Tem os amigos, né, que estão mais próximos. Nessas horas a gente vê quem está do lado e quem não está, né? Quando você não tem muito a oferecer, né? Quando você está mais machucado, assim, né? E logo depois do acontecido assim que a gente conseguiu falar, eu pedi para ter uma ideia de como ele era, e você me mandou alguns vídeos e também fotos. E eu fiquei completamente enternecido por ele. Um garoto lindo, muito carinhoso, bonito, meigo. E meu coração ficou tomado como se fosse um neto que estivesse vivendo aquilo ali. Os meus netos, já tenho netos mais velhos e tenho outros mais ou menos naquela idade, então foi impossível eu não associar uma coisa a outra e a eles e sentir o que estava acontecendo com vocês, a dor terrível, indescritível. E foi quando eu comecei a mais ou menos te dizer o que iria acontecer nos processos interiores, como a gente vai mudando as etapas e que você não se assustasse com aquelas visitações, que elas não eram alienígenas. As datas hoje são marcadores de tempo, é muito pontual. Né? Passa uma data, passa Natal, fim de ano, aniversário dele, Páscoa, tudo que era data coletiva que a gente se juntava, né? Você lembra, né? Então, e tem também aquelas não datas, tem cheiros, tem roupas. Eu até hoje eu vejo meu filho andando na rua. Quando eu estou em algum lugar, passa um rapaz alto, magro, e com um tipo de andar parecido com o dele, o estilo de roupa. Ele era um garoto estiloso, e às vezes eu vejo passar aquele desenho de cabeça, de crânio, muito semelhante. Eu levo ainda sustos, porque o inconsciente responde à imagem de maneira súbita, e aí o cérebro leva mais tempo para conseguir ir processando e só te dizendo que coisa impressionante. Aí depois de 1 minuto é que eu digo para minha mulher, olha só, você não acha que aquele rapaz parece tanto com o Lucas? E de vez em quando eu encontro uns sósias dele, por aí afora, mundo afora. Ano passado, na Turquia, eu encontrei um garoto andando numa das ruas principais ali do centro de Istambul, passando inclusive com o mesmo tipo de andar, de roupa, estilo e tal. Eu levei um susto. E você sabe que não é, mas o cérebro demora, quando eu digo demora, é um processo de segundos para processar a realidade do que já não é, do que é só uma impressão, é só uma miragem. E isso vai e vem durante muito tempo. E por mais que o coração já esteja pacificado, tranquilizado, sereno, de vez em quando é até sinal de saúde psíquica, saúde emocional. Você poder levar esse susto benfazejo, depois você admite que não é,
mas que traz aquela aproximação do significado perene daquela existência na sua, o que é inamovível, é eterno, não é? A gente sabe onde eles estão. Sim, você tem um encontro marcado com ele lá no Tá mais certo do que qualquer outra coisa. Exatamente. Esse encontro. E a minha mulher tem um jeitinho muito carinhoso de expressar os sentimentos da espiritualidade dela, e foi com ela que eu aprendi a dizer: Jesus, conta para ele, que é uma desnecessidade total, não é? Mas, de vez em quando, ela diz algo assim, sobre alguém que a gente ama muito e que já foi, e que gostaria de estar participando de certas horas, momentos, significados, eventos, encontros, abraços, impressões boas, e já não está porque já foi. Ela às vezes diz: Jesus, conta para ele, ou conta para fulano. E eu fui aprendendo esse jeito infantil de expressar a minha alegria em Deus e a minha confiança em Jesus a meu respeito, e a respeito de todos, e a respeito dos meus, que de vez em quando alguma coisa muito feliz me acontece e eu digo: Jesus, conta para ele, ou Jesus, conta para eles, porque eu já estou tão cheio de gente que eu amo do lado de lá, que daqui a pouco eu vou ter mais gente na eternidade do que aqui. Pois é. O meu mundo eterno está ficando lotado de amores. A minha terapeuta esses dias fez uma observação que eu achei bem interessante, que eu comentei com ela: puxa vida, né? Se ele tivesse aqui, nossa, pandemia, esse confinamento, a gente estaria jogando videogame, vendo série, vendo filme, né? Ela falou assim: seria bom para você, mas você já pensou se seria bom para ele? Ele não queria. Ia ser provavelmente horroroso para ele. Triste, então ele estava no cativeiro, né? Então hoje eu compreendo melhor, né? Leva um processo sim, mas me fez rever os valores da vida, né? A dar mais valor às pequenas coisas, a um abraço, a amizades verdadeiras, né, e legítimas. Eu tenho procurado ensinar isso através dos meus vídeos, né? A gente purificar nossa alma, sabe? Porque está tão contaminada de ódio, rancor, né? De falta de julgamento, perdão, né? Julgamento o tempo todo, né? Então acho que até essa pandemia as pessoas estão dando valor a um abraço, né? Porque não pode mais se abraçar. Então vamos começar a rever, dar valor a abraço, a gestos de solidariedade, de humanidade. E no ano que ele partiu, naquele mesmo ano, houve uma quantidade enorme de atos de suicídio, de autoextermínio, no Brasil e no mundo inteiro. No ano seguinte, ano passado, foi a mesma coisa, uma quantidade muito grande de pessoas jovens que tiraram a vida na Terra. E eu tenho as minhas impressões acerca das causas mundiais e do que está acontecendo na mente humana. É um tempo de muita perplexidade para a alma humana, às vezes pesa mais do que a alma suporta. E nesta quarentena, uma das minhas orações é que não houvesse uma exacerbação de sentimentos suicidas no coração das pessoas. Eu não tenho tido notícias disso, até cheguei a pensar nisso. Isso é que é uma coisa interessante. Mostra que a cada 4 segundos alguém tira a própria vida no mundo. Mas dentro dessa quarentena, eu não tenho visto as pessoas fazendo isso. Essa, para mim, é a realidade mais interessante. Tá junto com a família. A quarentena, eventualmente, criou uma gregariedade, forçou uma gregariedade, uma aproximação, que foi um certo antídoto até aqui contra a ação suicida. Embora, especialmente na mente de um adolescente, como era o caso dele, de 15 para 16 anos, essas coisas aconteçam com subtileza. Elas se engendram lentamente, o processo de incubação é bem gradual, bem lento,
mas a subteza do ato é chocante às vezes. O meu primeiro encontro com um adolescente que tirou a própria vida, eu tinha 15 anos de idade, era um amigo meu, o Augusto, de 14, filho de um desembargador. Eu não tenho registro disso, Caio. Na minha época, eu estou com 53 anos. Quando eu era adolescente, eu não tenho registro disso, das pessoas tirando a própria vida. As pessoas era menos. Dramas, era bem menos. Casa, mas eu vivi com um grupo, a minha vida toda foi muito assim, na marginalidade do mainstream da sociedade. Os meus amigos eram quase todos borderliners, todos eles, quase todos, bem no extremo da existência, e desde cedo. E esse era o garoto mais tranquilo de todos. Havia outros ali, amigos meus, que eu podia imaginar a possibilidade de eles tirarem a vida. Eles tinham relações ruins com os pais, o que não era o caso desse garoto. Eles tomavam drogas já desde muito precocemente, o que não era o caso desse menino. Eles se queixavam da vida, do significado de existir, alguns deles já prematuramente, o que não era o caso desse menino. E nós tínhamos ficado em pé na esquina da casa dele, da hora que ele saiu da aula meio-dia até mais ou menos 1 e pouco da tarde, quando ele falou, acho que está na hora do almoço lá em casa, vou subir. Num casarão antigo da família dele, perto da rua Joaquim Nabuco, em Manaus. Ele subiu, almoçou com a família, o pai olhou o boletim dele, viu que tinha uma nota menor, o pai era um homem um tanto rigoroso em relação à performance escolar, reclamou da nota, falou, por causa disso você não vai à Disney agora nessas férias, você só vai à Disney nas próximas férias quando você melhorar essa nota aqui. Era tipo deixar de ir em julho e passar a ir em dezembro. Aí ele não falou nada, levantou, foi para o quarto, abriram a porta do quarto às 2h30 da tarde, ele estava morto, enforcado, numa travessa de madeira do quarto da casa antiga. Ninguém nunca soube quais poderiam ter sido as causas existenciais, psicológicas, porque ele não demonstrava. Eu vejo pessoas, eu tenho amigos que passaram a vida inteira com um potencial suicida enorme, e estão ficando velhos com potencial suicida, provavelmente morram de outro tipo de morte, mas não do suicídio. E, por outro lado, eu vejo pessoas que não dão a menor bandeira de angústia definitivamente suicida, que conseguem manter até a serenidade, a funcionalidade relacional numa média bem estável, de súbito há aquela eclosão, há uma ejeção. Parece que aquilo está ali sendo guardado para aquele momento de eclosão, como foi. Até 6h30, sua esposa ainda foi lá e ele estava dormindo. Você acorda às 7h30, ele já não está. Saiu de casa entre vocês, acordou e só o Senhor sabe o que o fez acordar naquele dia, não é? Agora, o que os remédios que ele tomava eram pesados. Pesados, né? A suspeita é que ele não tenha tomado. Eu só estou dizendo isso, Daniel, porque, primeiro, tem muita gente com ideias definitivas e dogmáticas e perversas acerca do suicídio e do suicida. E a partir de dogmas que não tem nada a ver com Jesus, muito menos tem a ver com aquilo que a Escritura fala, ela não fala a respeito disso. E em Jesus não existe esse tema, e você vê que quando Judas se suicida, a questão não é essa nunca foi o suicídio dele. Não é como a pessoa morre, é como a pessoa vive, o que importa. E existem dores que são mais insuportáveis do que a capacidade de aguentar. Como Paulo diz, pois eu não quero, irmãos, que ignoreis
a natureza das tribulações que me sobrevieram na Acaia, a ponto de eu me desesperar da própria vida. E quem está falando isso é Paulo. Chega numa situação extrema em que o indivíduo, como disse Kierkegaard, né, quando a pior coisa que você conhece na vida é a morte, quando a pior coisa que você conhece na vida é a morte, você quer viver. Mas quando a pior coisa que você conhece na existência é a vida, com o que está acontecendo dentro de você, de inexplicável, de incompartilhável, então nessa hora você quer morrer. E as pessoas, infelizmente, estão distantes demais do significado da dor humana para olharem com o olhar da compaixão, da misericórdia, do cuidado, do trato. Já vai julgando, já julga Já direto. vão julgando, infernizam, julgam quem foi, atribuem-lhe um destino, julgam a família, julgam os pais, julgam todo mundo e pecam e blasfemam contra a alma do próximo. Fazendo isso, sem perceberem, vão cometendo julgamentos de natureza atroz. E a dor que isso não causa, né, em pais que não estão com seus Pelo sentimentos amor de bem Deus, gerenciados, bem alojados, né? É verdade. Porque no começo vem a culpa, né? É uma das fases do luto, vem a culpa, os ICs, né? Então, quando você aloja esse sentimento, quando esse sentimento fica controlado, quando você compreende que aquilo aconteceu aquém da sua vontade, que você fez tudo o que podia, né? Aí vem alguém e aponta o dedo, né? Porque é uma ferida que está aberta ainda, né? Então, infelizmente, falta muita sabedoria do povo de Deus. Eu sei N casos, Sansão, o próprio... Falta mesmo, o nome disso, do que falta é amor, sabe? Não precisa ter conhecimento, não precisa ter teologia, basta amar. Um bíblico para as pessoas entenderem você a Bíblia também, diz, infelizmente, não, o que você fez está certo, eu estou falando das pessoas. Na realidade, não precisaria nem de amparo bíblico. Quando você ama, não precisaria, é verdade. Você já olha e o amparo que você dá a quem foi, dá a quem fica, dá a tudo, é o amparo que soluciona, é o único que vale. É do amor. Que nem as lutas, né, que enfrenta quem é homossexual. Né? O que eu recebo de casos, assim, a igreja destroça esse pessoal. Destroça, coloca ali um peso. E tem ainda o caso, não é, Daniel, do filho. E tem às vezes filho de pastor. Eu estou lidando com isso há muitos anos, por várias razões. Mas depois, 25 anos para cá, quando meu filho mais velho me disse que era homossexual e tratou a coisa com extrema dignidade, e a igreja, àquela altura, já quis fazer um carnaval pandêmico sobre a situação, e eu enfrentei no peito e patolei, gudunhei, falei, aqui não. Aqui não, e ninguém molesta, e ninguém chega, e eu não brinco de dar permissão a ninguém para entrar aonde eles não foram chamados pela reverente vontade de Deus em amor. Pois bem, então, de lá para cá, já era muito assim, mas de lá para cá, pelo amor de Deus, a quantidade de filhos de pastor que se suicidam é enorme, é desproporcional, porque o pai prefere manter o ministério do que acolher o filho. E tem também aqueles que foram despachados para um outro lado do planeta. Você quer ser gay? Então vai ser gay nos Estados Unidos, num lugar onde não tenha brasileiro, vai ser gay no Canadá, vai ser gay no Alasca, vai ser gay em qualquer outro lugar. Não diga que é meu filho, que tem qualquer coisa a ver comigo. E nos assistindo aqui, tem uma quantidade enorme de gente vivendo exatamente nessa circunstância e nessa situação. Uma vez meu filho falou para mim, ele me chamava de Papa, né? Ele falou, Papa, eu não sei se vou conseguir corresponder às suas expectativas em mim. Porque a mama, né, é médica, você é escritor, você é conhecido, né? Você
viajo o Brasil todo aí. Eu não vou conseguir chegar nisso. Eu falei, filho, se você quiser ser pintor, quiser ser cantor, quiser aprofundar no inglês e ser professor de inglês, o que você quiser, você vai ter todo o nosso apoio, nosso amparo, nosso amor, né? Então a gente nunca estigmatizou nada, ó, você tem que ser médico, engenheiro, isso ou aquilo, né? Porque acho que esse peso, eu recebo muitos e-mails de adolescentes que estão sob esse jugo, esse peso, né, de que tem que ser daquele jeito, porque se não for, né, então desaponta o pai, e aí aquele redemoinho dentro, né, começa a piorar. Eu tenho aconselhado muitos jovens que hoje eu vejo como meus filhos, né, meus filhos têm 53 na anos. realidade, o que aconteceu com o Micael abriu um universo familiar incontável para você. Porque a partir daí você começa a ser pai de muitos meninos, de muitas meninas, de muitos outros jovens, adolescentes, de muita gente órfã, que não tem quem acolha, que não tem quem fortaleça, que não tem quem ampare, que não tem quem diga isso não está acabando e nem vai acabar mal. Eu vou andar contigo e você vai aprender a viver com quem você é. Tem alguns que colam em cima. E aí, como é que você está hoje? Você comeu, dormiu, tomou teu remédio, né? Faz tratamento. E a terapia já começou, sabe? Porque senão precisa de um empurrão. E às vezes o pai e a mãe não faz nada, né? Olha, meu irmão, me diga o seguinte, as pessoas que estão nos vendo aqui e as que verão depois... tem um tempo aí para o Instagram gravar, né? Não sei se já estourou ou não. Ainda não estourou e nos últimos 5 dias ele tem passado. Normalmente é 1 hora, mas eu tenho ontem mesmo fiz uma live de 2 horas aqui e não caiu nenhuma vez. Normalmente ele para com 1, mas eu já quero me garantir e dizer o seguinte, de todo mundo que está nos assistindo, quem quer que com essa circunstância ou essa necessidade de conversar, queira encontrar você e conversar com você, deve prioritariamente procurar você aonde? Aqui mesmo no Insta, falar com você no direct? No Insta tem muita gente no direct, é melhor por e-mail. O e-mail é a rede social que eu menos recebo mensagens. Manda por e-mail, né? No Insta às vezes eu consigo, mas é muita gente, às vezes tem 2.000 mensagens, é impossível. Eu não uso, eu não consigo usar nenhum desses meios, eu não abro nada porque é impossível. Você lidar com milhares e milhares e milhares de mensagens em todas as plataformas. Fala, Daniel, você não me respondeu? Pô, não lembro nem a pergunta, porque eu não vi a pergunta. Ela desapareceu ali. Eu, por exemplo, tirei assim que você entrou, eu tirei as perguntas daqui, porque senão depois até atrapalha a conversa. Subindo, né? E tem gente perguntando coisas que não tem nada a ver com o que você está tratando. Então assim. eu tiro. Mas deixa eu te perguntar o seguinte, qual é o seu e-mail para fazer em contato? Daniel Mastral, tudo junto, @hotmail.com. Legal, fácil, e fácil. E tem canal do YouTube também, né? Só digitar no YouTube, Daniel Mastral, já aparece o canal lá. E também por lá se pode falar com você, ou é melhor mesmo usar o e-mail para comunicação, Daniel Mastral, o e-mail para comunicação é melhor. Às vezes eu consigo responder no Instagram, mas não é 100%. Né? Já o YouTube, os comentários estão desabilitados, porque chegou uma hora, estava represado assim, 50.000 comentários. Eu tenho que filtrar. Porque se eu deixar livre, sai briga entre eles. Um fala uma bobagem, o outro vai em cima e vira uma pau. Fala, não, tem pau, tirei. Pronto, eu não sei nem o que acontece, porque eu tomei uma decisão há muitos anos atrás de não ver nada mesmo. Então, o indivíduo fique sabendo, eu aviso de vez em quando, que ele está falando com quem quer que seja, menos comigo. Os caminhos para falar comigo são outros, e na realidade eu nem tenho essa condição toda, não é? Eu tenho tanta convicção do que eu digo, que tão pouca curiosidade em saber o que pensam a respeito do que eu digo, e tanta paz para dizer o que eu digo e para ser quem eu sou e como eu sou, que eu não estou querendo fazer pesquisas a respeito. Mas então você que está aqui com a gente, se quiser falar com o Daniel, é danielmastral@hotmail.com. Escreva para ele.
em caixa Meu alta, querido. assim, que eu enxergo melhor, porque às vezes tem um monte também, mas em caixa alta é mais fácil localizar. Tá, Mas muito é isso. obrigado. Eu que Obrigado de agradeço pela coração. honra, pelo privilégio, viu? Dá um beijo na sua esposa. Meu Mano, amor sim. por vocês, com a graça de Deus. E continuamos aqui, com todo Amém. carinho, com a mesma disposição de sempre. Amém. Obrigado. Grande beijo Viu? para você. Beijão. Deus te Deus te abençoe. abençoe e te guarde. Paz, Obrigado, meu viu? amigo Obrigado. amado. Deus te Paz. guarde. Tchau, Tchau. tchau.